Olá, estudante da EJA, tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, não é mesmo? A mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Carla, como vocês já sabem. Então, chegou o momento da gente refletir, da gente exercitar tudo que a gente aprendeu até aqui para avançar ainda mais nas informações. Falaremos de texto argumentativo, por quê? Porque a argumentação hoje é o princípio da nossa sociedade, não é? A gente vive numa democracia, a gente vive na liberdade de expressão, a gente precisa argumentar. Então, nada melhor do que a gente falar de texto argumentativo. Mas antes disso, quero agradecer a toda a equipe que está aqui, né? Planejando, executando essa aula, porque essa aula só chega até você porque não estou sozinha. Estou aqui com Brielle, a nossa intérprete de Libras, tornando aí todas as informações acessíveis a todos. Estou com o Jonas, nosso produtor, estou com o Cleiton também aí fazendo parte da equipe, comandando toda a parte técnica. Então, muito obrigada a todos. Vamos lá. Você lembra o que é um artigo de opinião? Artigo de opinião é um gênero textual de cunho argumentativo, certo? O que é isso, professor? É um gênero que a gente produz, que a gente tem o objetivo de argumentar sobre algo, sobre um ponto de vista, defender uma tese, que a gente vai ver o que é uma tese daqui a pouco. Vai lembrar, na verdade, porque vocês já sabem, não é? Então, bora lá. Artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo, e aí eu dou uma pausa para lembrar vocês que tipo textual e gênero textual são duas coisas diferentes, tá? Não vamos confundir. O tipo textual está mais para a estrutura linguística, ou seja, como ele se organiza, o que é que acontece ali dentro do texto. É uma argumentação? É uma descrição? É uma narração? Então, o tipo textual fica na parte de estrutura. O gênero textual significa a prática social, significa a situação comunicativa, tá? Qual situação comunicativa estamos vivendo agora? Aula. Então, se tivermos que classificar um gênero textual no momento, seria o gênero textual aula. E qual seria o tipo? Expositivo, não é? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. Voltando aqui, a gente tem o gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do autor acerca de algum assunto relevante socialmente, certo? Por que, professora, a gente tem que falar de um assunto relevante socialmente? O artigo de opinião é um gênero que busca convencer você de algo. Você, quando produz, tem que convencer alguém do seu ponto de vista, ou seja, argumentar. Então, a gente argumenta sobre temas relevantes socialmente. Então, a gente pode argumentar sobre o bullying, sobre a cidadania, sobre a democracia, que são temas relevantes para uma sociedade. A gente não vai argumentar sobre a nossa vida pessoal, certo? A nossa vida particular, entendeu? Então, artigo de opinião é exatamente isso, a gente argumenta sobre um assunto relevante socialmente. E como é um texto que defende um ponto de vista, e como é que a gente defende um ponto de vista no artigo de opinião? A gente defende um ponto de vista por meio de argumentos. Então, a gente não pode, no artigo de opinião, querer impor, ou seja, forçar o outro a querer que o outro aceite o nosso ponto de vista. Não. O que é que a gente pode fazer no gênero textual argumentativo? A gente pode elencar, a gente pode ir escrevendo e ditando os argumentos que a gente tem, para, no fim, o leitor, que também participa do processo de texto, ele vai, então, se convencer ou não daquele ponto de vista, certo? Então, bora lá.
Lembre-se, é necessária a construção de uma tese sustentada por meio de argumentos, tá bom? E o que é uma tese, professora? Se fala tanto de qual é a sua tese sobre este assunto. Se fala tanto essa palavra e eu não lembro o que é. Não se preocupe, tese nada mais é do que a ideia principal do seu texto, que vai conduzir toda a argumentação e refletir o que vai ser defendido nele. Então, a primeira coisa a se fazer quando nós vamos produzir um artigo de opinião é elaborar uma tese, ou seja, a minha ideia principal, a minha opinião, aquela que eu preciso defender ao longo do texto por meio de argumentos, certo? E onde é que esses gêneros circulam? Por que a gente traz esse gênero de artigo de opinião para a nossa sala de aula? Olha, primeira coisa é que o texto argumentativo hoje é muito cobrado e você, com certeza, que está aí voltando aos estudos, vai chegar um momento que vai fazer a prova, vai fazer, né, uma seleção e vai precisar escrever um texto argumentativo, com certeza. E aí vai ser um artigo de opinião. Esses gêneros também circulam, em especial, em jornais, revistas, sites da internet e pode tratar, como falei, de temas polêmicos, em que são apresentados fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. Quando eu digo que ele traz um fato, a gente tem um fato e a gente vai argumentar sobre ele, vai dar a nossa opinião, tá? E quando a gente traz discurso de autoridade, professor, o que é isso? É quando eu pego a fala de algum especialista, digamos que vamos falar sobre a vacinação. Vacinação hoje é um tema que está se falando bastante, né? Temos aí várias campanhas de vacinação, não só contra a Covid-19. A gente percebeu que precisa voltar no tempo e discutir um pouquinho da importância da vacinação. E aí eu quero escrever um artigo de opinião defendendo a vacinação desde a infância. Para que a minha tese, né, a minha ideia principal, seja forte, seja realmente considerada pelo meu leitor, eu trago a opinião de um médico, eu trago a opinião de um especialista, certo? Que tem mais autoridade no assunto do que eu. Então, isso é o discurso de autoridade no meu texto. Eu pego a fala de alguém que entende mais do assunto, que tem mais propriedade do assunto e trago para o meu texto, tá certo? E qual é a função do gênero textual, então? A função do gênero textual, artigo de opinião, é promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Então, se você hoje abrir uma revista, ler um jornal, você vai encontrar artigos de opinião falando sobre os temas que hoje circulam na nossa sociedade, sabe? Sobre as demandas da nossa sociedade. Tudo bem? Professora, qual é a linguagem utilizada no artigo de opinião? A gente utiliza, né, a norma padrão da língua, porque o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas, muitas vezes de regiões diferentes. Então, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional do Brasil. Então, diferentes regiões, diferentes sociedades precisam compreender aquele texto. Por isso que nós escolhemos a nossa norma padrão, não é aquela linguagem formal, obedecendo as regras gramaticais, tudo bem organizado para que o outro compreenda. Lembrando que texto só se torna texto se o outro compreender a nossa mensagem, se houver a comunicação, tá? E é importante diferenciar fato e opinião. Já falei isso aqui, mas hoje eu trouxe uma questão para a gente pensar. Por que é tão importante? Porque a gente não pode pegar um fato e tornar a nossa opinião, tá? A gente precisa ser crítico. Por isso a argumentação. Criticidade, argumentação é olhar para um fato, certo? Que é um acontecimento, é algo comprovado de alguma maneira, através de documentos, números ou de outra forma de registro. Fato é uma ocorrência, é aquilo que é e ponto, não se discute.
Aconteceu, acontece. E a sua opinião é o que é que você considera sobre o fato. Então, não confunda fato e opinião. Opinião é o seu julgamento de valor, é o que você acredita sobre aquele fato. Tudo bem? Então, para resumir, essa diferença é: opinião depende dos valores do ponto de vista de cada um, ou seja, por isso que a gente diz que cada cabeça é o mundo, cada um tem a sua opinião, é por causa disso. Depende dos valores do ponto de vista de cada um. Qual é o seu ponto de vista sobre o bullying? Qual é o seu ponto de vista sobre o racismo? Se você for uma pessoa que sofre com racismo, hoje você tem um ponto de vista muito diferente do meu, que não estou no lugar de fala, que não sofro esse racismo. Então, o ponto de vista muda, tá? E por isso que a argumentação, a opinião vai depender do seu valor, né, que você julgue. E os fatos? Os fatos existem independente desse valor. Aí eu trouxe um textinho que é assim, ó, é uma questão, na verdade, para a gente pensar. Cidadania, direito de ter direitos. Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem quiser sem constrangimento. Há detalhes que parecem insignificantes, mas revelam estágios de cidadania. Respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel na rua, não destruir telefones públicos. Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. Foi uma conquista dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar. Então, a gente está falando aí cidadania, direito de ter direito. É um trechinho de um artigo de opinião. É um trechinho de um texto argumentativo. Mas aqui a gente já pode perceber que há um fato e há uma opinião, tá certo? Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. Essa primeira frase do texto não é a opinião do autor, certo? É o fato. E aí eu trouxe essa questão para vocês perceberem como cai. Como é que cai nas nossas provas? Como é que está aí colocado na nossa sociedade? Olha essa questãozinha aqui. O trecho que indica uma opinião é... Letra A. Há detalhes que parecem insignificantes. Muita gente lutou e morreu. Respeitar o sinal vermelho no trânsito para que tivéssemos o direito de votar. A, B, C e D. Ó, preste atenção aqui comigo. Na letra B, a gente tem muita gente lutou e morreu. É um fato, tá? Aconteceu. Não é uma opinião. Letra C, ele dá um exemplo do que é cidadania, respeitar o sinal vermelho. Será mesmo que é a opinião dele ou é o fato? A gente respeita o sinal, tem que respeitar o sinal vermelho. Não é a opinião dele, é fato. E letra D, né? Muita gente lutou para que tivéssemos o direito de votar. É um fato também, não é a opinião dele. Tudo bem? Por isso que a resposta seria qual? A letra A, exatamente. Porque ele diz assim, ó, há detalhes que parecem insignificantes. Isso é a opinião dele, que os detalhes parecem insignificantes. Percebam que sempre há um adjetivo. Ah, isso parece insignificante, eu estou dando uma característica do que eu penso. Tá? É um valor que eu dou, é a minha opinião. Por isso, a gente precisa sempre lembrar de ler o artigo de opinião por inteiro, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Naquele exemplo de texto que eu acabei de ler para vocês, a gente tem um iniciozinho da introdução. Existe uma tese, existe a opinião dele, né? E existe o fato. A cidadania precisa ser mantida, o direito de votar é importante. Então, esse trecho aqui, poderíamos dizer que é uma introdução, tudo bem? Sempre leia o texto pensando num todo. E pensando nisso, a gente pode dizer o seguinte: para construir uma boa argumentação, a gente tem que ter sempre em mente o que a gente quer provar, embasamentos, exemplos, o discurso de autoridade, tá? As citações, trazer o que alguém disse sobre o assunto, pensar nos contra-argumentos, seja coerente e use comparações. Isso aí são dicas valiosas para a gente começar a treinar
a escrever um artigo de opinião, certo? E o nosso desafio, então, é produza um artigo de opinião sobre o bullying. Bullying na escola. O que é que você hoje consegue ver na sua instituição escolar? Compartilha com a tua turma, pede ajuda à tua professora, à tua professora e vai evoluindo nesse processo de escrita. Sem medo, tá bom? Ninguém aprende sabendo, a gente constrói o conhecimento juntos e você vai, com certeza, se orgulhar de você mesmo. Então é isso, ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.